Eu acho que vocês, quem baixou o arquivo já, os 2 arquivos, pelo menos um arquivo eu tenho certeza que entendeu, né? Os que estão aqui presenciais ainda não baixaram o arquivo, mas vão entender já já. Quem abriu a planilha e brincou com a planilha nesse tempinho que eu estava me organizando aqui, acho que também já entendeu a ideia da planilha, tá? Então vamos lá. A gente tá começando aqui, né? Como eu sempre faço. Todos vocês têm acesso, mas para aumentar a produtividade, ficar mais fácil, né? Vocês sabem que eu sou focado nessas coisas de produtividade. Eu vou aqui copiar o link desse documento aqui, ó, desse documento e passar aqui para vocês no chat, tá? Então todo mundo tem acesso ao conteúdo daqui, que é como se fosse, assim, na minha inovação, assim, é como se fosse um caderno, né? Kevin tá ali anotando com o caderninho dele só os segredos aí para ele escalar daqui a um tempo, mas ele depois tem que botar isso no mapa mental, né? O meu já está no mapa mental aqui. Tava falando para ele que é bom anotar, é crucial, né? Tem gente que não anota nem anota, né? Acha que a cabeça cabe tudo e na cabeça não cabe tudo. Então, na minha, ainda mais que eu tô ficando mais velhinho, é que a minha não cabe mesmo, né? Então por isso que eu sempre mantenho, né, o mapa mental para poder, para a gente poder aumentar a produtividade mesmo, né? Deixa eu ver se tem alguém tentando entrar aqui na sala, porque às vezes várias pessoas querem participar da chamada. Deixa eu ver aqui, o João Vanderlei e Alejandro. Boa tarde, João. Boa tarde, Alejandro. Vamos lá, vou seguir aqui, tá? Então, pessoal, a gente está começando aqui hoje a nossa aula número 11. Se eu não perdi as contas, essa é a aula 11, tá? O que é que nós vamos ver hoje aqui? A gente está começando um tema, o tema liderança e escala, tá? Vocês vão focar bem na aula de hoje, se despreocupem um pouco hoje com aquele trabalho que a gente fez de matriz de SWOT, daquela empresa, da empresa que a gente montou junto. A gente, em algum momento, vai voltar para aquele trabalho, tá? Eu não esqueci o trabalho, não. E uma outra coisa também que eu quero que vocês lembrem sempre é de todo o trabalho AB1 que vocês já fizeram, tá? Alguém não entregou ainda o trabalho AB1, coloca aqui no chat do grupo, assim, entreguei, ou tenho dúvida, ou... Enfim, coloca aqui no chat para eu ouvir. Não precisa falar, não. Coloca no chat, porque no final da nossa aula aqui, eu falo sobre dúvidas em relação ao trabalho, prazo, o que é que está faltando, enfim. Vamos deixar o trabalho AB1 para o finalzinho da aula. Beleza? Mas eu preciso que vocês escrevam a situação que estão no trabalho AB1 aqui no chat, tá? O Alisson já escreveu, Diego, enfim, todo mundo, tá? Não entregou, não tem problema, diz aqui, não entreguei, estou atrasado, tá? Vamos trabalhar com a realidade, vamos trabalhar com a realidade, que é o melhor que a gente pode fazer. Certo? Então, vamos lá. Essa aula, na verdade, não somente essa aula de hoje, mas o trabalho que vocês vão fazer é um trabalho, assim, totalmente inovador, tá? É a primeira vez que eu estou fazendo esse tipo de trabalho, agora esse trabalho especificamente na disciplina aqui de administração, tá? Então, vocês vão trabalhar, eu vou passar aqui um pouco, vou falar um pouquinho, e vocês vão trabalhar um pouquinho, assim, pelo menos 20 minutos aqui da aula, vocês vão trabalhar usando essa planilha que está aí, e usando um quadro que também está aí. Mas até que vocês consigam, que a gente chegue lá, a gente vai seguir por aqui, tá? Então, observem o seguinte, a gente tem, além desse mapa mental, um outro aviso importante, né? A gente tem, e vocês já conhecem aqui, o nosso quadro no Trello, tá? Quem já está usando o quadro do Trello, quem já usa o Trello, beleza. Quem não está usando ainda, vai ter que usar, tá? Porque o trabalho é parte do processo, da disciplina, principalmente dessa disciplina aqui, aprender a usar pelo menos uma ferramenta de gestão, tá?
Então, a ferramenta de gestão que vocês vão usar, e já estão usando comigo desde o começo, é o Trello. Tem outras? Tem, mas a gente vai usar aqui o Trello. Então, aqui, tá? Eu vou fazer uma mudança, uma pequena mudança aqui nesse processo aqui nosso. Olhem que tem aula 0, aula 1, aula 2. Eu vou passar todas essas listas que estão aqui, esses cards que estão aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, vou botar tudo naquela primeira coluna, tá? Vou fazer assim, ó, aqui é só isso, ó, mover, aí eu escolho qual é a lista de datas importantes, vai entrar lá na posição 41, vai sumir daqui, quer ver? Ó? Sumiu, tá? Então, veio para qual? Veio para essa lista aqui, lá no final, 41. Ó, para onde veio a aula. Tá? Isso aqui é só uma dica, porque eu vou colocar todas as aulas para cá, para essa lista, e vou colocar aqui em aulas e datas importantes. Tá? Então, vocês vão acompanhar, não olha para isso aqui agora, não precisa, tá? Eu vou atualizar isso aqui e na próxima aula, essa lista aqui vai estar toda atualizada e ok, certo? Enfim, vou fazer isso em todas as aulas, até a gente chegar nessa aula de hoje, todas as aulas vão ficar aqui e vocês vão, a partir da minha atualização desse quadro, vocês vão, sempre que quiser pegar algum conteúdo de aulas passadas ou dessa aula que está sendo gravada, vai entrar aqui, como entra, vamos pegar aqui, deixa eu pegar aqui uma dessas aulas aqui, né? Vou pegar aqui. Oi. Eu percebi isso. Quando você falou, eu já sabia o que era. Foi mal, pessoal. Desculpa aí. Eu tô aqui, eles estão aqui acompanhando. Tá aparecendo aí, tá? Não tá? Só a gente tá. Só os dois aqui, os dois privilegiados aqui que estão na sala, que estavam acompanhando, tá, pessoal? Foi mal aí. Então, voltando aqui, aproveitando aqui o processo, né? Vou fazer uma explicaçãozinha rápida de novo, porque eu vou copiar esse quadro. Eu acredito que ele esteja público, tá? Cadê aqui? Eu vou criar aqui um compartilhar, copiar link. Para quem não tem o link para esse quadro, tá aqui no chat o link, tá? Agora vocês estão aí de presente, vocês ganharam duas coisas. Primeiro que vocês estão vendo o quadro e agora já estão até com o link. Já estão até com o link para ele. Natan, pode falar aí, Natan. Natan levantou a mão. Oi. Oi? Eu tô com uma dúvida. Então, tire agora. No chat, o pessoal tá falando que entregou, não sei se entregou. Tá, entregou o trabalho AB1. Só para colocar o status aí, se entregou o trabalho AB1, se está atrasado, enfim. Só que esse assunto relacionado ao trabalho é lá para o final da aula, tá? Aqui eu vou continuar o fluxo. É só para colocar aí, se entregou, se terminou, se não terminou, beleza? Então, voltando aqui, né? O que foi que eu fiz aí? Eu já expliquei, mas como vocês não estavam vendo, o que é que acontece? Eu tinha colocado, esse quadro é o quadro do Trello da nossa disciplina, tá? E o trabalho que a gente vai fazer vai usar também um quadro do Trello, certo? Por isso que eu estou passando nele aqui. Só que, por uma questão de organização, para melhorar para mim e para vocês, o que eu falei aqui é que eu estou tirando essas aulas que estão aqui, ó, tá vendo? Aula 1. Eu coloquei uma aula como lista. Eu vou até remover essa lista aqui, ó, removi. Então, as aulas, ao invés de ficarem como listas, como estão aqui, eu vou transferir desse jeito aqui, ó, mover esse card. Eu estou pegando um card que está dentro da lista e vou mover. Vou mover para onde? Para aulas e datas importantes, posição 42. Acabei com essa aula aqui, tá vendo? Acabei com essa aula. Eu vou arquivar essa aula aqui. Não vou fazer isso agora, vou fazer isso no final da aula. Essa aula está aqui embaixo, ó. Tá? Título da aula 1. Se eu clicar aqui, o que é que vocês veem? Vocês veem os vídeos e vê o resumo da aula todo aqui na descrição do card, tá? Essa aula que está sendo gravada vai entrar nessa lista também. O vídeo vai ficar na descrição, o link para o vídeo, o link para a planilha, o link para o arquivo que eu pedi para vocês baixarem aí. Tudo de uma aula vai ficar concentrado dentro de um único card, que é o card da aula. Tudo bem aí? Todo mundo entendeu agora? Vendo tudo que eu fiz aqui? Então, quem perdeu algumas aulas, quem precisar voltar um pouco para ver o que foi que eu dei em qualquer aula, onde é que está o material, vocês vão direto no card da aula
e eu vou colocar o link para qualquer coisa dentro do card da aula. Tá certo? Então, assim fica muito mais organizado e estruturado do que fica no Moodle. Vou continuar usando o Moodle, mas a partir de agora, foco também aqui nesse quadro do Trello, tá? Por conta da atividade que a gente está começando agora e porque é uma ferramenta tecnológica de gestão e essa disciplina aqui é administração e vocês precisam aprender a usar pelo menos uma ferramenta. Tudo bem aí até agora? Tudo bem? Dei uma fugidinha aqui do tema da aula, mas eu precisava fazer esse plano com vocês. E agora a gente vai voltar lá para o mapa mental. Vocês já estão com acesso aí ao quadro, vocês já estão com acesso ao mapa mental. Cadê ele aqui? Está aqui, o mapa mental. Voltando agora sim, começando o tema da aula, liderança e escala. Tá? Então, qual é a ideia? Eu vou dar uma aula de liderança, tipo assim, totalmente diferente. É uma visão que eu tenho hoje, melhor do que a do semestre passado, até porque como vocês sabem, eu lidero times. E quando você lidera times, como eu tenho hoje, mais de 60 pessoas, você o tempo todo tem problema e você tem que ajustar. Então, eu hoje, né, sou um gestor melhor do que eu era há um tempo atrás e sou pior do que eu vou ser daqui a uma semana. Tá? Por quê? Porque a gente estuda, aprende a teoria, a gente olha a prática e vai ajustando, adaptando à situação real. Cada um de vocês tem uma situação de vida, cada um de vocês trabalha numa empresa ou fazem estágio em empresas, e cada empresa é uma empresa. Então, e vocês vão ter que sempre adaptar método, tá? Então, tem alguns pontos aqui que são importantes, né? Importância de cultura organizacional, tá? Que a partir do momento que a gente estabelece, né, um bom processo de planejamento, de execução e de liderança, aquela coisa passa a fazer parte da cultura. Quando passa a fazer parte da cultura, as pessoas já fazem aquilo inconscientemente, tá? Eu sempre falo dos estágios da competência, né? E quando a gente faz uma coisa inconsciente, é porque a gente faz natural, tá? Por exemplo, quem sabe andar de bicicleta, simplesmente sobe numa bicicleta e pedala. Naturalmente, você não fica ali se equilibrando, porque você já sabe. A mesma coisa dirigir, quem sabe dirigir, já entra no carro e simplesmente dirige, não está nem pensando no que está fazendo, basicamente. Quem está começando a dirigir, como é que fica? Né? Apreensivo, ali você sabe logo quando uma pessoa está começando a dirigir, né? Porque ela está no estágio de competência consciente, tá? Então, uma empresa, ela também entra no estágio dela de competência inconsciente, as coisas fluem, tá? É entrar assim no estado de flow. Eu vou falar do estado de flow, tá? Um pouquinho mais à frente, mas quando a gente entra em estado de flow, as coisas simplesmente fluem, tá? Então, para isso, a gente precisa do engajamento de colaboradores, né? Eu peguei aqui uma definiçãozinha, né? O que é? Exploração sobre como a cultura organizacional impacta na implantação do planejamento estratégico e a necessidade de uma cultura alinhada aos valores e objetivos estratégicos da empresa. Vocês já estão cansados de me ouvir falar de planejamento estratégico, tá? A gente já falou de objetivo o tempo todo, lembra? Ponto A, ponto B o tempo todo, né? Eu encho o saco com o negócio de ponto A e ponto B. É o estado atual e o estado que eu quero ficar, basicamente, e o plano para a gente fazer para a gente chegar, para a gente sair do ponto A e para chegar no ponto B, tá? Mais adiante eu vou falar um pouquinho, ainda um pouco mais sobre missão, visão e valores, que é muito importante, mas vamos deixar para mais adiante um pouco, tá? Engajamento de colaborador, engajamento das pessoas, é fundamental, tá? Se você não consegue, por exemplo, se eu como professor, tá, não consigo engajar vocês no projeto daqui do curso, na verdade eu perdi o jogo, né? Porque o objetivo que eu tenho é ensinar vocês, como eu falei no começo da aula. A gente está numa jornada de A para B. A missão que eu tenho é ensinar a administração a vocês. Aí a gente faz 15 aulas. E depois das 15 aulas, se alguém perguntar alguma coisa básica de administração, vocês não souberem, aí ou eu ou vocês falhou, né? Ou eu ou vocês falhou. Então, a gente precisa de ter engajamento das pessoas, porque não adianta culpar. Imagina, depois vocês vão... esqueci um assunto, não sabe, não, culpa do Satão, professorzinho fuleiro. Para quem está lá fora, essa desculpa não rola.
vai ter que saber de administração, vai ter que aprender administração, né? Então, e eu também não posso, nenhum aluno aprendeu, poucos alunos aprenderam, então a culpa, eu tenho uma parcela de culpa. Quando a gente está fazendo um trabalho que envolve partes, não adianta olhar um para a cara do outro e acusar, não adianta. Tem que trabalhar junto e eu só consigo o resultado aqui com vocês na turma se realmente eu conseguir o engajamento, tá? Eu estou fazendo uma relação entre um engajamento numa empresa e com um paralelo aqui com a nossa aula, tá? Então, engajamento. Discussão sobre a importância do engajamento dos colaboradores, implementação de um plano de estratégia para promover o envolvimento de toda a equipe, tá? Eu tenho ações em andamento nos projetos que eu tenho que envolvem basicamente isso, porque não é somente entregar resultado. Bom relacionamento, tem uma série de coisas que pesa na entrega do resultado, né? E isso tem ambientes que vocês conhecem, que tem ambientes que são melhores, tem ambientes que de repente não são tão bons, faz parte do processo, mas tudo é uma construção, né? Reconhecimento e recompensa são coisas muito importantes. A gente, por menos que a gente goste disso, né? Tipo assim, é muito bom, todo mundo gosta de reconhecimento, né? De ter o seu valor reconhecido e de ser recompensado por aquilo. E como é que você é recompensado? Tá? Você é recompensado, no caso do trabalho, você é recompensado com dinheiro, né? Você recebe o salário, todo mundo gosta de gratificação, todo mundo gosta, é a verdade. Não adianta aquela conversinha, não, porque dinheiro não importa. Dinheiro importa sim, numa empresa, na vida, em todo lugar. Dinheiro importa, certo? Então, uma das coisas que a gente trabalha, não, porque eu não trabalho por dinheiro. Trabalha sim. Pode ser que o dinheiro não seja a coisa fundamental, tá? Mas eu estou dando aula aqui para vocês, eu adoro dar aula, amo dar aula, mas no final eu tenho que receber o dinheiro. Imagina. Mas professor, você gosta? Não, gosto, mas eu também preciso do dinheiro. Ou seja, e a gente funciona assim, tá? Eu tenho um exemplo, vocês podem olhar assim, é claro que eu vou fazer uma comparação aqui, um pouquinho, talvez estranha, né? Mas eu não sei se vocês já viram assim, tipo, as baleias em parques, se vocês pegarem alguns vídeos, né? Por exemplo, de baleia, que é um mamífero, né? É impressionante como elas funcionam. E é engraçado que num show dessas baleias, ela, no final de cada atividade certa, joga um peixe assim para ela. Quando eu estava assistindo um show desse, foi o que mais me marcou, assim, foi que eu disse, olha, todo passo delas, passo não, né? Tudo que elas fazem, um salto, tudo que elas fazem no show, tem gente, as pessoas que estão ali, estão jogando o peixe. É tipo assim, uma recompensa instantânea. É um parabéns instantâneo pela atividade que ela fez ali. Tá? Evidentemente que nós não somos as baleias, né? Mas nós somos mamíferos e a gente também funciona com recompensa. Por mais que a gente não queira admitir, todo mundo gosta e gosta de reconhecimento também, né? O reconhecimento pode não ser a parte principal também, mas é um conjunto de coisas, né? Tipo assim, vocês, evidentemente, todo mundo gosta de receber um elogio, né? Aquilo ali. Eu, quando estou dando aula, eu gosto quando termina que vem alguém que reconhece que a aula foi boa, porque me motiva para dar a próxima aula melhor, né? Ou, enfim, esse tipo de coisa são coisas que são importantes dentro do processo de liderança, tá? Avaliação e ajustes aqui é uma coisa mais relacionada ao PDCA, né? Veja que eu estou colocando o PDCA em outro contexto agora, né? Que é o quê? Vamos supor que eu tenho um trabalho aqui, eu tenho uma empresa e eu estou aqui o tempo todo fazendo também avaliação de pessoas, se ela está atingindo o objetivo dela, se ela está atingindo a meta dela, e fazer os ajustes, né? Quem trabalha comigo e tipo, já percebeu, né? A primeira pergunta que eu faço para qualquer pessoa, mesmo que eu já tenha feito uma vez, a primeira pergunta que eu faço é: tá gostando do que está fazendo? Tá? A primeira, assim, se eu tivesse um conselho para dar, sempre que vocês estiverem trabalhando com outras pessoas, isso para mim é o básico, tá? O básico é o que? Você está gostando do que está fazendo? Se a pessoa que trabalha comigo chega e demora a dar a resposta, ou dá um sorrisinho, ou faz é porque não está gostando. Se a resposta não for rápida, inclusive, se deixar pensar um pouquinho é porque está tentando dizer que gosta, e não é assim que funciona.
tá? Então, quando você já tem alguma experiência, que nem eu, né, já tenho nesse negócio, eu já sei quando a pessoa está gostando e quando não está, logo na pergunta. Por quê? Porque não está gostando do que está fazendo. Tem alguns motivos para não estar gostando, tá? Um dos motivos principais, eu vou falar depois de uma teoria que tem, um dos motivos principais é a pessoa não ter habilidade para fazer o que ela está fazendo. É muito ruim, velho. É muito ruim. Você tentar fazer alguma coisa que você não sabe, porque você não tem habilidade ainda, pode até ter, mas não tem nada mais desanimador do que você pensar uma tarefa, tentar realizar uma tarefa e você não ter habilidade para fazer a tarefa. Isso tem vários impactos, inclusive baixa autoestima. Qualquer um de nós veja alguma coisa, vou fazer igual, não consigo, o cara acha, aquilo não dá satisfação. O nível de dificuldade que você está fazendo a atividade e a habilidade que você tem, bota você, tipo assim, se você está fazendo uma atividade, né, que requer um certo nível tem uma complexidade, e você tem a habilidade para fazer e você faz bem, aí você entra numa zona que se chama zona de flow. Você flui, você sabe que você está fazendo uma coisa que é complexa, que você sabe fazer bem, só que isso não acontece da noite para o dia, né? Você tem que ir, é um passo a passo, né? Para ir melhorando, etc. Veja, eu não tenho como dar uma aula de liderança, e também muito inspirado no Peter Drucker, né? Peter Drucker fala que gestão começa pela autogestão. Tem gente que não gosta, porque, não, é o indivíduo, a autogestão. Uma pessoa que não sabe gerir a própria vida, ela vai ter dificuldade de gerir uma empresa. Vai ter. Tá? Então, não é assim, Satão, porque uma empresa é diferente, mas são pessoas que estão ali dentro. Quem sabe fazer gestão do tempo, quem sabe, quem é organizado, sabe o que precisa fazer num fórum um pouco maior, de 2 pessoas, de 3 pessoas, de 10 pessoas. Por quê? É meio que multiplicar aquele conhecimento ali para mais pessoas. O desafio é gigante, tem empresas que são gigantes, você não vai conseguir, né? Vou imaginar que o Kevin, por exemplo, está aqui, ele vira um líder de uma empresa, tá? Ele pode ser super organizado, só que quando tiver 3 pessoas, já vai dar uma certa pane. Por quê? Porque nem todo mundo pode ser organizado que nem ele, ou outra pessoa pode até ser mais organizada, e aí começa a ter um pouco de problema no grupo. Por quê? Alguém começa a não dar resposta, né? Eita, peraí, quem está fazendo? Aí a gente entra naquela fase de procurar culpado. Isso é a pior coisa, né? Então, liderar, na verdade, na minha opinião, é colocar as pessoas, né, trabalhando com felicidade dentro do processo de levar a empresa para um determinado objetivo, tá? Então, a gente tem um objetivo e a gente vai para ele e vai com felicidade. E evidentemente que a gente não vai o tempo todo com felicidade, mas a gente precisa ter um grupo que sinta prazer em todo dia andar um pouquinho para frente, tá? É isso que eu coloco aqui para vocês. E assim, pensando no autoconhecimento, agora, tá? Eu vou entrar, eu trouxe um livro aqui, que esse livro vai ser fundamental para a gente de hoje até o final do curso, tá? Que é um livro clássico, assim, um livro clássico, moderníssimo, tá? de administração, ele é sempre atualizado, que é o livro Scaling Up, tá? Eu mandei eu trouxe já algumas coisas para cá, tá? Tem um quadro aqui, não é esse quadro aqui ainda, tem um outro quadro que é esse aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui o livro para vocês, agora vocês estão vendo na tela. Esse livro aqui, tá? Então vamos lá. Esse livro, na verdade, é um livro de empreendedorismo, tá? A gente pode até entender o empreendedorismo como um tipo de administração, certo? Mas aqui é uma aula de administração, não é de empreendedorismo. O que é escalar? Escalar alguma coisa, o que é? Escalar, vamos dizer assim, a gente começa uma coisa sempre pequena, tá? E a gente pode escalar o negócio, é o quê? É fazer crescer muito rápido. O conceito de uma startup, uma empresa que é uma startup, é o quê? Ela é leve e ela consegue escalar muito rápido, ou seja, você consegue fazer com baixo investimento,
você consegue fazer ela andar muito rápido. Então, esse aqui é um método, tá? De Verne Harnisch e da equipe, né, do Scale Up, para escalar. Vocês não vão ter obrigação e não vão ter tempo, talvez não tenham tempo de ler esse livro todo até o final do curso, mas não tem problema. Eu vou ler. Eu já li, na verdade, uma boa parte. E a cada aula daqui para frente, a gente vai usar. Eu vou fazer a aula daqui para frente. O projeto final de curso é baseado nesse livro, tá? Por quê? Porque administrar um negócio, nem todos os negócios são escaláveis. Vocês podem não querer escalar alguma coisa, porque aquele negócio é para ser pequeno, é para ser... De qualquer maneira, quando você pensa na escala, quando você pensa no crescimento, você começa a ter uma percepção melhor de que eu não quero crescer. Até para decidir não crescer, para decidir o tamanho que vocês querem ser, ou como empresa, ou na vida pessoal, você pode dizer assim, não, eu não quero não aquele ponto B, não. Mas que tal a gente pensar numa coisa um pouco maior? Quais são os desafios de uma empresa que escala? Quais são os desafios para escalar? Então, vocês viram que eu cheguei há umas 3 aulas atrás, né? Juntei vocês aqui na sala e disse, pessoal, eu quero agora que a gente pense nos desafios para criar uma empresa, criar uma indústria química, né? Porque a maior parte da turma é química. Então, eu não coloquei o desafio para vocês assim de, não, vamos trabalhar na empresa tal. Não, eu peguei um desafio grande e botei vocês para pensar grande. Tá? A indústria química vai acontecer? Para alguns de vocês? Não sei. Mas vocês pensaram, pelo menos por alguns dias, sobre um desafio que é um pouco maior. Aqui vai ser a mesma ideia de pensar como crescer o negócio e como administrar, na verdade, esse campo de aula de administração, é como administrar um negócio grande. Tá? Mas a gente vai isso passo a passo ao longo das aulas. E o que a gente vai fazer agora, tá, é a primeira parte do trabalho. Tá? A primeira parte, que é inclusive uma parte disso que eu estou mandando vocês fazerem agora, é inspirado nesse livro. Tá? E também em outras atividades que eu já venho tocando aqui. Deixa eu ver aqui, que parece que o mouse agora... Eita, achei que está aqui, perdi o mouse um pouquinho. Então vamos lá. O que eu tenho aqui, assim, tem algumas páginas assim, que eu trouxe do livro aqui, para a gente poder pensar um pouquinho sobre, né? Então, tem... Só para situar vocês em relação a crescer, né? Então, hoje é o dia dos bichos aqui, falei de baleia já, e aqui tem outro exemplo, né, com os bichos aqui. O que é? Uma startup, o início dela, né? Então, o início você vai ter um período, né? Que você vai ter um pouco de dificuldade, e depois você se prepara para crescer, né? E depois que você cresce, a coisa vai ficar um pouco mais lenta. Tudo é muito mais complexo, tá? Então, num ambiente ideal de uma empresa, eu já vi uma frase, não sei se foi do Jorge Paulo Lema, eu vi alguém falar assim, que, na verdade, toda empresa pequena que começou agora sonha em ser uma empresa grande. Só que toda empresa que ficou grande, ela sonha em ter a filosofia e a leveza de uma empresa pequena. É um dilema. Isso é um dilema, tá? Porque, de fato, tem muitas empresas que são muito grandes que estão revendo o seu modelo de negócio para, de repente, acelerar mais determinadas áreas da empresa, enfim. Tá? Mas aqui... Aí aqui é o seguinte, né? Eu não sei se eu acho que eu sugeri a vocês, né? Eu sugeri a vocês sugeri uma palestra, não sei se para vocês eu também acho que eu fiz a sugestão, de vocês assistirem um documentário do Arnold Schwarzenegger que tem no Netflix. Alguém já assistiu? Pode colocar aqui no... O Natan está dizendo que é bom esse livro, vale a pena, tá? Então, alguém já assistiu o documentário do Arnold Schwarzenegger no Netflix? Se não assistiram, assistam. É incrível, né? E aqui é o quê? Ele fala lá, né? Existe sempre o próximo pico. Ele teve 3 grandes objetivos na vida dele, né? E mirou um objetivo, foi buscar. Depois, quando chegou no pico, disse assim, não, agora
por uma série de razões, já cheguei no pico, agora vou mudar o meu objetivo. Ele mudou o ponto B sempre para alguma coisa um pouco maior e ele sempre foi atrás da outra visão, né? Na verdade, isso é visão, né? É a visão que ele teve. Então, é o que mostra aqui, né? E veja que tem tempo aqui. Lembra que eu falo para vocês, ó, é o ponto B, objetivo, prazo e planejamento estratégico, né? Aquele mapinha que eu trago sempre. E uma coisa aqui, antes de chegar lá, isso aqui, tá? Essa frase aqui, ela é muito boa, gente. Porque, assim, a rotina o liberta, tá? Tem gente que diz assim, não, eu não gosto de rotina. Velho, você, assim, se você não tem rotina, no final das contas, você pode ser a pessoa mais feliz e leve do mundo, mas, assim, concretamente, você não vai ter feito nada. E isso vale para a pessoa física, é por isso que eu falo tanto de método de produtividade, que é que vai fazer durante o dia. Isso. Vai fazer uma coisa diferente durante o dia? Beleza. Vai ter um dia que vai ser diferente? Beleza. Mas não é... Tem que ter uma rotina, tem que ter processo, tá? Porque quando você tem rotina, quando você tem processo estabelecido, se você for dono de uma empresa, se você gerenciar uma equipe, quando você tirar férias, você tirou férias. Se libertou. Por quê? A coisa está rodando, porque a empresa tem rotina, não está precisando de você o tempo todo na empresa. Então, é a mesma coisa, imagina, que você tem dentro de casa, tem uma organização, você sabe que tem rotina, e você vai passar um tempo fora daquela casa, e as suas coisas estão lá, está tudo funcionando lá, de repente, se tudo depende muito de você, se a casa não tem rotina, se é uma zona, você não vai ficar, você vai sair e vai ficar sempre preocupado com o que deixou dentro, porque, na verdade, a rotina era muito mais imposta por você, como líder, do que a coisa fluir naturalmente, ter um engajamento natural. Eu estou colocando aqui algumas coisas, né? Veja, no livro, né, ele trata daqui dos elementos básicos das 4 dimensões de Scale Up. Vou falar sobre isso depois, tá? Para a gente ir para uma atividade que é um pouquinho mais animada, tá? A atividade. A atividade é esse quadro aqui. Ó. Tem essas 2 frases que eu vou colocar, né, que são essa frase aqui, especificamente, que tem muito a ver com o que eu falei no começo da aula. As pessoas certas fazendo a coisa da maneira certa. Tá? Não adianta você pegar uma pessoa que não tem habilidade para fazer uma determinada coisa e você forçar a barra. Vai ser ruim para você e vai ser pior ainda para a pessoa. Tá? Porque você não vai ter um resultado, a pessoa vai ficar infeliz ali dentro. Né? É aquela questão da zona de flow que eu falei para vocês. Tá? Então, esse para mim é o primeiro ponto. Por isso que eu gosto de começar com a questão da autogestão, autoliderança, tudo, para a gente poder caminhar com um grupo. Tá? Então, veja, tem uma grande sacada nesse livro, tá? Uma coisa que eu gostei, é o seguinte: todo plano estratégico, que vocês já sabem o que já sabe construir um plano de ação, etc., porque a gente já fez análise de SWOT, né? Todo plano estratégico, ele normalmente, no passado principalmente, era carregado de documentos. Um monte de documento, um plano, para você explicar um plano para uma empresa, era uma bíblia assim, de documentos, de metas, de visão, enfim. Eu já fiz planejamento estratégico há 8, 10 anos, no tempo que eu estava na Secretaria de Ciência e Tecnologia, na secretária, que o plano era gigante. Né? E um plano gigante, ele assusta. Por quê? Fica tão complexo o negócio para você decidir o que é que vai fazer. Então, a grande sacada que eu achei uma das sacadas do livro é o quê? Um plano pessoal em 1 página. É isso que eu quero que vocês façam. É um desafio dessa primeira etapa do trabalho, tá? A gente já fez aqui, análise SWOT, eu já explorei um pouquinho habilidades com vocês, forças internas, forças externas. Vai ficar fácil de vocês preencherem essa tabela, tá? Então, a primeira parte do trabalho final de curso é preencher essa tabela. A segunda parte é uma outra parte desse método. E assim a gente vai com esse método até o final, tá? Então, eu só vou fazer uma atividade hoje, basicamente. Passar uma atividade para vocês, que é isso aqui. Olha o que é esse quadro, tá? Eu vou explicar esse quadro de maneira simples, a princípio, tá? Então, primeiro,
ele coloca o seguinte: se você tem uma equipe, tá? A equipe começa pela pessoa. A primeira pessoa que você precisa construir um plano pessoal, tá? É você mesmo. Então, você pode fazer essa atividade com você, o aprendizado que você vai ter nela, você pode aplicar isso nos seus liderados também. Olha, como é que eu mudei minha vida aqui nesse sentido, tá? Veja que isso, o que eu estou fazendo com vocês aqui, estou ensinando a vocês, é uma coisa que eu já fiz. Eu não fiz usando esse método, mas quem acompanha lá meu Instagram sabe que eu acordei hoje 5 horas da manhã, fui para academia, depois toquei violão, depois deixei a menina na escola, vim para cá, montei aqui o processo. Então, eu tenho uma rotina. Essa rotina, eu comecei essa rotina assim, meio radical assim, em 2018, e ela assim, é libertadora. Tá? Então, e eu estou colocando para vocês um novo jeito. Não foi desse jeito que eu melhorei minha rotina. Tá? Mas eu acho que essa metodologia aqui, com o que vocês já sabem, que eu dei aqui, pode melhorar um pouquinho a vida de vocês aí. Tá? Então, o que acontece? Vocês vão usar essa roda da vida, que você já tem, que eu chamei de roda da competência. Tá? Aqui, observe, tem finanças, atividade física, amigos, família, fé. Tá? Ele dividiu aqui, nesse plano, ele colocou esses itens aqui. E o que é que ele colocou aqui? 90 dias. Ações para 90 dias. Aqui, ações, atividade para 1 ano. E aqui, aspirações. Lembra que eu pergunto sempre qual é a sua aspiração? Qual é a sua aspiração? Qual é a sua aspiração? Tem a aspiração do curto prazo, que é daqui para o ano que vem. Mas por que não pode ter uma aspiração de 5, 10 anos para frente? Anota aí. Escreve aí. Porque vai ser engraçado. É muito bom, tipo assim, vocês fazerem essa atividade, guardar ela em algum lugar, e daqui a 5 anos, 10 anos, chegar para alguém e dizer assim, olha aí, eu fiz. Ou então rir de si mesmo, né? Que é uma coisa que você pode dizer, é rir de si mesmo. Porque ficou tão longe do que você sonhava que você pode errar. Mas vai lá de vez em quando e olha para a meta que você colocou para 1 ano, para 10 anos. Né? Só que veja que aqui tem algumas áreas da vida, que eu vou falar sobre elas. Tem 90 dias, 1 ano e 10, 25 anos. Aí tem os itens relacionamentos, realizações, rituais e patrimônio. Aqui, né? Aqui como são atividades, né? É começar. E aqui na verdade, atividades que você vai ter que parar, né? Na sequência. Mas, enfim, entendam esse quadro aqui. Eu pedi, né? A gente vai trabalhar nesse quadro, tá? Basicamente, hoje vai ser só esse quadro. Observe que tem outros aqui, tá? A gente vai fazer, não vai trabalhar em todos, tem alguns que são muito detalhados, mas eu vou passar em boa parte do framework que está nesse livro. Esse é o trabalho final de curso que vocês vão fazer. E aonde é que está a novidade? A novidade está no seguinte: daqui para frente, cada aula, vocês vão começar a fazer uma atividade. A aula vai ser assim: eu vou fazer atividade com vocês aqui. Aqui que eu falo eu vou fazer no computador, que fica muito mais rápido, eu tenho alguma agilidade no computador aqui. Tá? Quem estiver aqui vai ficar prestando atenção, se trouxer o computador, faz aqui também, certo? E quem estiver em casa ou no trabalho, vai conseguir fazer o trabalho na hora da aula, certo? Na hora da aula. Para quê? Que isso aconteceu muito na pandemia. Eu estou tentando trazer uma experiência que foi top, que eu tive na pandemia, que eu começava a fazer o trabalho com os alunos na sala, daqui a pouco os quadros estavam cheios, com o trabalho todo pronto. Quando terminava a aula, eles simplesmente continuavam aquilo ali e o resultado foi muito bom. Então, como eu falei para vocês no comecinho do curso, depois que voltei da pandemia para sala de aula presencial, eu não tive um resultado tão bom quanto eu tive com os alunos na pandemia. Só que, pelo que eu fiz esse semestre com vocês, eu acho que calibrei agora o ensino híbrido, ou pelo menos estou chegando lá. Tá?
Então, a ideia que a gente acabou conversando junto aqui na última aula, né, de como é que vai ser e tal, eu acho que vai funcionar desse jeito que eu estou propondo para vocês agora, da gente trabalhar durante a aula. Então, eu vou aqui dar uma passada aqui, passar a atividade para vocês fazerem aí. Eu quero que vocês façam uma coisa bem rapidinho, antes do final da aula, tá? Vocês não vão precisar, tipo, me mostrar, né? Porque, inclusive, essa parte inicial, ela é uma coisa bastante pessoal, tá? E vocês podem me mostrar isso depois, me chamar, né? Individualmente para olhar. Eu posso olhar lá os quadros de vocês, as planilhas e tudo, que eu acho que pode ajudar, né? Deixa eu pegar aqui o microfone, que o microfone caiu aqui. Então, o que é que... Deixa eu colocar ele aqui. Enfim. Então, o que é que a gente vai fazer, tá? Observe que tem aqui, né? Essa roda das competências é o que a gente chama de tipo de roda da vida, tá? Vocês vão fazer... vão colocar aqui o seguinte. Observe que aqui ele está tratando de competência, tá? As competências aqui são no âmbito desenvolvimento de pessoas, orientação para resultado, trabalho e liderança de equipe. Não é isso que a gente vai fazer aqui, tá? A gente vai trocar esses itens que estão aqui. Tá? Olha o que é que tem aqui. Desenvolvimento de pessoas. Deixa eu tentar clicar aqui nessa ferramenta. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui. Bem, deixa eu fazer o seguinte. Depois a gente vai trocar esses itens que estão aqui, usar outras coisas. O que é que eu quero que vocês façam, tipo, hoje? Tá? Vocês vão começar a fazer aí. Eu vou agora para esse mapa mental aqui, vocês vão trocar. A gente vai usar sempre esse conceito de roda da vida. Roda das competências, que é essa aqui, não é a que a gente vai fazer hoje. Vocês vão fazer comigo depois a roda das habilidades, a roda das experiências e a roda do conhecimento. Vocês vão construir isso comigo, mas vamos uma coisa de cada vez. Eu vou colocar essas 3 coisas nos cards lá do Trello, tá? Observe que aqui no card do Trello, nesse aqui, eu coloquei aqui, ó, construir o primeiro card que tem aqui é o quê? Construir o plano pessoal. Vou aumentar um pouquinho aqui, né? Deixa eu ver se eu aumento aqui. Ó, construir o plano pessoal de uma página. Eu vou descrever aqui ainda a descrição, eu não coloquei a descrição, eu vou descrever, tá? Eu vou descrever o quê? O que eu estou falando para vocês agora aqui na aula, certo? Então, o que é que vocês vão fazer? Observem que aqui no mapa mental, eu coloquei aqui, ó, líderes, plano pessoal em uma página, tá? Plano pessoal em uma página. Então, o que é que tem aqui? Relacionamentos, conquistas, rituais e riqueza. São as colunas, tá? Por enquanto, não se preocupa com essas colunas aqui ainda. Se preocupa com isso aqui, tá? Observe o que é que eu fiz aqui, tá? Eu peguei as coisas que tinha nessa... Cadê aqui? Acho que eu tenho esse quadro também aqui que vai ser liberado para você depois. Vou pegar... Acho que tá ruim aqui ainda. Deixa eu... Aqui. Aqui, ó. Aqui. Ó. Finanças, atividade física, amigos, família e fé. Tá? É o que está aonde? Aqui. Só que eu fiz o seguinte, ó. Eu não gostei muito daquela divisão e eu resolvi fazer o seguinte. Trabalho, vida profissional, separar em áreas da vida, tá? Eu fiz uma separação aqui e vocês vão usar essa separação. Trabalho, vida profissional, observe que trabalho, vida profissional vai ser um item que vocês vão colocar aqui, tá? Trabalho, vida profissional. Esse ponto A7 aqui, ponto A7, eu vou checar aqui onde é que a gente constrói essa lista. Mas aqui vai ter que entrar tipo trabalho, vida profissional, tá? Aqui, qual é o outro item? Se vocês quiserem já ir mudando agora e mexendo aí, já podem ir mexendo, tá? O outro item é o quê? Relacionamentos, tá? Ali, né, tem como coluna relacionamentos, mas vocês vão colocar relacionamentos como outro item aqui. Relacionamentos. E eu dividi relacionamentos em quê? Eu dividi relacionamentos em família e amigos, tá? Basicamente. Que é o que tá posto
aqui, né? Cadê aqui? Tá, é o que está posto aqui, ó. Família e amigos. Certo? Então, eu estou fazendo uma pequena adaptação aqui no processo deles. E trabalho, vida profissional, relacionamento, saúde. Saúde, eu botei aqui. O que é que eu vi de saúde naquele quadro? Atividade física. Observe que lá é uma coisa focada em empresa, tá? Scale Up para empresas. E o que eu estou colocando para vocês é uma coisa que é mais pessoal, nessa folha, agora. Aí tem aqui, saúde. Saúde, o que é que envolve? Envolve só atividade física? Não, envolve outras coisas. Atividade física é uma parte. Tem o quê? Tem alimentação, tem, de repente, meditação, coisas que você faz para se ficar em equilíbrio. Enfim, tem um monte de coisa, né? Que lhe dá, na verdade, equilíbrio. Eu podia colocar aqui, ao invés de saúde, eu colocar equilíbrio, né? Vou colocar aqui, equilíbrio. Equilíbrio. Olha, vocês vão achar isso aqui, pessoas que dividem de várias formas, só que é só a ferramenta. Vou colocar aqui, ó, saúde. Saúde e atividade física. Aí, finanças, que é uma parte importante, né? Já falei aqui hoje, né, sobre dinheiro. E fé, que tem a ver também, eu vou colocar fé aqui dentro de equilíbrio, porque faz parte do processo, né? Então, eu dividi em 4 áreas, tá? Então, o que é que eu quero? Se vocês quiserem dividir em colocar uma área, 2 áreas, 3 áreas, 4 áreas, 5, 6, 7, pegar essas 7 e colocar como área, beleza. Cada um pode fazer de um jeito, mas no mínimo vocês podem fazer assim, essas 4 coisas, tá? Qual é a sacada daqui? Que veja que a gente consegue fazer um plano de ação rápido pela planilha que vocês já receberam, que é essa que está aqui, né? Imagina que eu coloco aqui, né? Ó, eu vou usar do jeito que está aqui, essa tabela, para vocês olharem o que vai acontecer aqui. Observe que aqui, se eu chegar aqui e mudar, ó, vamos colocar aqui, o atual é 8, ponto A, e o ponto B é objetivo, tá? Vamos supor que eu chegasse aqui, não sei se eu deixa eu ver onde é que está, de onde vem esse número aqui, tá? Estou aqui no ponto B, tá? Desenvolvimento de pessoas, é aqui, ó. Por exemplo, eu vou fazer agora, aqui aquela tabela tem uma referência para essa aqui, né? Agora vai ficar mais fácil. O que é que vocês vão fazer? Eu vou pegar aqui finanças. Olha aí, vou começar pelo trabalho e vida profissional. Eu vou chegar aqui, vocês podem ir fazendo isso aí, tá? Na planilha direta de vocês. Coloco aqui. Trabalho e vida profissional, estou substituindo ali. Cadê o outro? Relacionamentos. Vamos lá, aqui. Relacionamentos. Voltar para cá. Equilíbrio. Equilíbrio, lembra que são essas coisas todas aqui, né? Vem para cá. E parte financeira. Essa parte aqui agora é a parte melhor da aula. Cadê aqui? Estou perdido aqui já. Finanças. Tá? Tabela. Eu podia colocar... Dividam como quiserem. Peguem só a ideia. Tá? Vou pegar aqui, deixa eu ver o que acontece se eu apagar essas aqui, o que vai acontecer com as outras coisas aqui. Eu estou usando essa ferramenta especificamente agora aqui, nesse formato pela primeira vez. Eu já usei de outros formatos, tá? Ó, o que a gente vai colocar aqui? É o ponto A. O ponto A é o quê? É uma planilha, essa planilha é muito usada por coachings, tá? Então, o que é? Atribui. Normalmente a gente tem, assim, uma área da vida que está pior do que a outra agora, que é ela que está tumultuando tudo. Todo mundo tem, tá? Vamos... Uma vida, assim, feliz é 10, 10, 10, 10, né? Tô bem em tudo, né? Assim, a gente só vê gente assim bem em tudo na rede social, né? Só a felicidade é plena, o cabo é rico, feliz, enfim. É a rede social. Aí o que acontece? Dá isso aqui, ó, tá? Tipo, tá tudo perfeito, tá? Mas vamos fazer o seguinte, rapaz, vou pegar aqui, acho que aqui podia melhorar um pouquinho. Essa parte não tá, para mim não tá boa. Vou colocar aqui um 5.
Relacionamentos, assim, tá indo bem aqui, vamos dar um 8. Equilíbrio, rapaz, não estou cuidando da minha saúde, assim, tá ruim. 4. Finanças, rapaz, e aí, rapaz, finanças, vamos botar aqui 5, tá? Tô quebrado, tá? 5 é quebrado? Não, né? Não, assim, quebrado assim, podia estar melhor, né? Quebrado é 0, né, Eduardo? Então, vamos colocar aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui em equilíbrio 6, tá? Vou colocar aqui um cabo quebrado, 3. Quase que atendendo a pedidos aqui, né? Ó, aí o que é que acontece? Observe que você vê aqui, tá? Que tem coisas que você está melhor, é tipo um radar, né? Tem coisas que você está pior. O objetivo é o quê? Transformar isso aqui num círculo. O círculo perfeito, lembra daquelas minhas faixas do caminho perfeito? Não existe. O círculo perfeito, 10, 10, 10, 10, é a busca eterna. A gente vai sempre buscar pela perfeição, né? Mas não existe. Em todo caso, a gente precisa fazer gestão do processo, né? E para fazer gestão, o que é que a gente precisa fazer? O ponto B. Observe que eu já coloquei aqui, tá? Ele já pegou automaticamente, né? Ali, ó, atual 5, 8, 6 e 3. E assim, eu estou em 5 aqui. Vamos supor que eu quero fazer um plano. Veja que aqui pesa o quê? Toda vez que a gente vai fazer um plano, tem que ser... O plano é de 90 dias? É de 1 ano? É de 10 anos? Tem que levar em consideração o prazo que você vai atingir aquilo, tá? Mas eu vou começar pequeno. Eu vou preencher só aquela parte de baixo, um plano de 90 dias, para eu melhorar. Eu gosto de fazer esse tipo de coisa, tá? Eu vou forçar vocês a pensarem no plano de 10 anos, mas eu vou me concentrar no plano naquela primeira linha, os 90 dias. O que é que eu vou fazer nos próximos 90 dias? Observe que se eu me limitar a 90 dias, rapaz, trabalho, minha vida profissional, trabalho é um negócio assim, eu estou em 5, eu não vou conseguir em 90 dias ir para 10. Vamos pensar numa coisa assim razoável, né? Essa é uma parte muito importante da administração, que é o quê? É como se eu estou definindo uma meta. Aí eu chego aqui, coloco que em 90 dias eu vou sair de 5 para 10. Se eu faço isso para mim e para a equipe, daqui a 90 dias, a gente vai olhar um para a cara do outro e pensar o quê? Não atingimos. Por quê? Meta inatingível. Isso, assim, como a gente está numa aula aqui de liderança, né? Fracasso de liderança. Meta alta. Primeira reunião que tiver de avaliação do PDCA, 6. Sai todo mundo da sala triste, briga. A gente não conseguiu por isso, por aquilo, outro. Por quê? Superestimou. Às vezes nem tenta alcançar o objetivo. Superestimou. Aí o que acontece? Depois de 90 dias, está todo mundo imobilizado, não acontece mais nada. Porque a primeira meta foi errada. Então, vamos pensar aqui. Eu vou sair de 5 assim, nos 90 dias eu vou sair de 5, vou melhorar um pouquinho, vou para 7 ou para 6 aqui, 7. Aqui, por exemplo, relacionamento, né? Estou em 8, rapaz, tá bom, eu vou ter tanta coisa para fazer nas outras áreas que eu vou manter aqui a minha vida estável, vou deixar em 8 mesmo, porque tá bom. Depois eu melhoro isso, porque tem coisa que está muito ruim. Então eu vou melhorar nos 90 dias a próxima. Isso é estratégia, isso é escolha, tá? Eu estou colocando isso para um plano de 90 dias, mas tem muita gente que diz assim, rapaz, a gente num plano de 1 ano, se tem uma área que está muito ruim, a gente vai trabalhar num ano todinho somente naquela área, quando a gente trata de uma empresa. Por exemplo, se a parte de vendas está ruim, você meio que diminui o investimento nas outras áreas e foca tudo na área de venda para poder começar a vender e aí vai resolver aquela área. Coloca mais gente para atuar naquela área, isso é estratégia, né? A parte finanças aqui lascou, né? Porque estou com 3, aqui é uma parte crítica, porque dinheiro me afeta, eu perco o juízo. Então vamos aqui trabalhar para a gente melhorar isso aqui, vamos colocar de 3 para 5, pelo menos 90 dias, de 3 para 6. Tipo, estabeleci metas, assim, em termos de nota, né? Eu criei notas, criei um objetivo quantitativo. Observe que foi Smart. Smart, assim, eu coloquei que é quantitativo, que está aí.
Aí aqui tem, eu não sei se vai desenhar aqui, o ponto B aqui, eu achava que fosse desenhar as duas linhas, mas não desenhou aqui não. Mas vamos lá, ponto A, ponto B. Observe que se você melhorar um pouquinho, vai tender um círculo. Aí o que é que acontece? Deixa eu ver se tem aqui nessa planilha, na planilha normal dessa que tem, aqui. Ó. O que é que acontece? Aqui observe que tem um conjunto de ações. A gente não vai trabalhar, a gente vai usar essa ferramenta. Eu coloquei essa ferramenta somente para vocês terem uma noção, mas a ferramenta principal que a gente vai usar é aquela tabela do Scale Up. É aquilo que vocês vão montar. Aqui é só para vocês entenderem a ferramenta da avaliação e pensar o seguinte: se eu coloquei uma meta para mim, ou para a equipe, eu tenho que ter colocado no mudo aqui, né? Deixa eu botar no silencioso aqui. Não perturbe, acho que é isso aqui, por uma hora. Se eu coloquei uma meta para alguma coisa, você tem que transformar aquilo em ação. Para eu sair de 5 para 7 na vida profissional, o que é que eu tenho que fazer para mudar? Para sair do estado A para o estado B. Tem um plano de ação, a gente já viu isso. O plano estratégico que a gente faz é o quê? Define o objetivo, define o prazo, faz uma matriz SWOT e depois cria um plano de ação. Isso, aquele método que eu dei para vocês, o método de análise SWOT, é um método estruturado. Isso que eu estou ensinando para vocês aqui é um método tipo desestruturado, mas você pode fazer, por exemplo, se a área financeira está muito ruim, ou a parte de trabalho está muito ruim, faz uma matriz SWOT completa. Somente para melhorar na área financeira. O que vocês aprenderam na SWOT é um método. Se a área financeira que está muito ruim, foca nela, força interna, força externa, fraqueza, ameaça e oportunidade, força e fraqueza. Para quê? Para o objetivo de melhorar na área financeira. Ah, Setão, não dá tempo, eu não vou fazer 4 análises SWOT, uma para cada coisa dessa, tem outras coisas para fazer na minha vida. Não faz análise SWOT, mas escreve 3 ações da tua intuição que podem melhorar a parte financeira. A parte financeira é o que, assim, simplificando? Parar de gastar, guardar, parar de gastar e ganhar mais. O que é que eu posso fazer para parar de gastar e ganhar mais? Então, pronto. Então, as ideias que você está tendo aí, o que é que acontece? Vocês têm que escrever. Coloca um plano de ação, às vezes não precisa de muita ação, não. Eu já disse aqui 2. Aí você pensa o quê? Rapaz, onde é que eu estou gastando? Nisso. Então, se eu estou gastando nisso, eu vou tentar reduzir ali. Né? Então, aí você escreve 3 ações para aquela área para poder ir para aquela meta. E executar. Aí vai executar diariamente. Então, a partir de quando? Olha, a partir de quando? Data, lembra que tem prazo? Tem 5W2H. Eu peguei uma ferramenta simples para encerrar a aula com a ferramenta mais complexa, tá? Eu acho que todo mundo entendeu aqui, né, a ideia da... Pessoal, e aí? Quem está aí no online aqui? Eu estou vendo, quem está no online aí, tudo certo? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Pronto. Então, vamos lá, vamos voltar para a página, tá? Aqui, ó. Deixa eu vir aqui, plano pessoal. A gente vai... Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver para onde é que eu vou agora. Vocês baixaram também, tá? Vocês baixaram isso aqui, ó. Esse documento vocês baixaram, tá? Então, a gente está chegando aqui no finalzinho da aula. O que é que acontece aqui, ó? Observe que tem algumas dicas aqui, ó. Aqui, isso que está aqui é um exemplo, tá? Não vai dar tempo de eu passar nesse exemplo todo hoje, por causa do tempo, mas a gente vai para esse exemplo, tá? Aqui, esse documento, você já tem esse documento aí, tá? Você já tem esse documento. Então, evidentemente que está em inglês, tá? Talvez dê um trabalhinho aí, mas eu quero que vocês, até a próxima aula, tá? Coloquem aqui, nisso que está aqui, pelo menos 2 ou 3 coisas nessa parte de baixo aqui do quadro.
tá? Olhando os exemplos. Tá? Veja que a aplicação que está aqui, gente, é uma aplicação para empresa. Scale Up. Tá? Então, todos os exemplos que estão aí são para empresa. Então, mas eu quero que vocês tratem nessa parte inicial para que vocês aprendam um pouco melhor de ações, de coisas da vida pessoal. Tá? Para que vocês possam empreender algumas atividades nos próximos meses, né, de evolução disso. Tá? Deixa eu ver aqui a planilha, estou vendo aqui os comentários, planilha intuitiva, tudo certo, vamos lá. Então, o preenchimento disso aqui, como é que vocês vão preencher isso aqui? Tá? Eu vou liberar aqui esse quadro aqui para vocês, tá? Que na verdade para vocês não terem um trabalho o Alisson já montou aqui para mim, eu pedi a ele hoje de manhã. Ó. Eu vou liberar esse quadro para vocês aqui, deixa eu compartilhar ele. Cadê? Eita, não. É eles que têm que compartilhar. O Alisson e Diego. Se vocês puderem, compartilha com o link. Pode até deixar público aqui. Compartilha, porque não está aparecendo o botão share para mim aqui, tá vendo? Então, compartilha e manda no chat aqui da turma, porque aí todo mundo acessa. Tá? Basicamente, se vocês quiserem, claro, se quiserem olhar tudo, vão ter coisas mais complexas aqui, mas faz o simples. Começa, só para essa semana e pensa nesse aqui. Tá? Então, o que é que vocês podem fazer aqui? Como eu trouxe para o Miro, tá? A gente vai fazer, o Alisson e o Diego vão fazer uma coisa para ficar um pouquinho mais legal. Na semana que vem vai estar melhor. Mas eu posso chegar aqui, tá? E clicar aqui, ó. Stick Note. Chego aqui, coloco aqui uma frase, uma determinada ação que eu vou ter que fazer nos próximos 90 dias para melhorar essa parte aqui. Tá? Então, coloquei uma ação, coloquei duas, estou colocando colorido aqui, mas vocês definem aí como é que vão fazer. Tá? 2, 3, então, olha os exemplos que estão aqui em cima, tá? Dá uma olhada nos exemplos. Se baseia... Podem até... Veja, aqui em cima é o quê? Aspiração, em um ano. Aonde é que eu quero estar? Observe que, assim, uma coisa que eu já vi aqui que a gente pode fazer, tá? Estou tendo algumas ideias aqui na hora mesmo, é o seguinte. Se a gente definiu aqui... Cadê? Onde é que está? Se a gente definiu aqui 4 áreas, tá? O que é que pode ser feito? Tá? Aqui é uma ideia também que eu gosto sempre de usar isso. Finanças. Vamos pensar assim. Voltar para lá, para aquele quadro. Cadê ele? Aqui. Não, aqui não. Aqui, né? Ó. Escolhi a cor laranja aqui. Essa cor laranja aqui vai ser finanças. Tá? Aí eu vou colocar aqui. Aqui é para 90 dias. Aqui é começar e parar, tá? Pelo que eu entendi, aqui é começar e parar. Aí lá em cima Ctrl V, são metas para 10, 25 anos, né? Se bem que ele tá colocar aqui, meta 10, 25, financeira. E aqui, meta 1 ano. Tá? Então, para uma determinada área, vocês colocam assim, de uma cor, para outra área, sei lá, relacionamento. Coloca assim. Então, o que é que precisa ser feito num determinado período, né? Quando começa e quando termina. Deixa eu... E aí vocês podem ir fazendo isso dentro do quadro de vocês, tá? A ideia é copia e cola e vai fazendo aqui, tá? Vai seguindo essa sequência. Então, aqui tem aspiração daqui a 10, 20 anos, 10 ou 25 anos, daqui a 1 ano, por área. Tá certo? Todo mundo entendeu, pessoal? Aí, Diego mandou no Telegram e tá aqui no message também, no chat. E aí, pessoal, todo mundo entendeu o que é para fazer? Então, assim, basicamente é isso. Tá? O que eu tinha para mostrar na aula de hoje era isso. A gente vai seguir esse passo a passo.
Eu vou aproveitar agora a parte final, agora a parte finalzinho da aula, para a gente só comentar agora de coisas operacionais. Essa